Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, pessoal. Iniciando o desafio de falar sobre a minha pesquisa de tese até o momento em 10 minutos. Vamos lá. Então, o nome da pesquisa é ainda em aberto, né, ainda em desenvolvimento, mas já qualificada. É a teoria da atividade no desenvolver, analisar uma pesquisa de formação com professores de ciência. Por que esse nome? Tá? Já vou comentar um pouco melhor. O orientador é o professor Valmir Heckler e eu, né, rapidamente, meu nome é William Rubira da Silva, natural de Rio Grande, formado em licenciatura em Física na FURG mesmo, pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Unicesumar. Isso me aproximou bastante dessa área da psicologia, que às vezes eu até não consigo largar direito. Mestrado em Educação em Ciências pela FURG, o mesmo programa, né, que eu estou fazendo doutorado nesse momento, e atualmente professor de Física do IFE-Farroupilha, né, no campus Santo Anjo, desde 2019. Tá? Então, indo direto ao ponto, né, já que o tempo é limitado, vamos falar diretamente do campo de pesquisa, sem introdução. A introdução pode vir depois, se necessário. Então, o campo de pesquisa representado, né, por essa imagem que todos estão vendo agora. Essa foi uma disciplina da FURG, cujo nome foi Temas de Física na Pesquisa e Formação de Professores, oferecida no ano de 2017, tá? E ela apresentava dois objetivos, né, centrais. O primeiro era propor, teorizar e indagar temas de física no ensino, temas do ensino de física nos contextos epistemológicos e metodológicos, e o segundo era constituir a pesquisa-formação de professores com auxílio às interfaces da Web 2.0 a partir de temas interdisciplinares. Tá? Então, obviamente, eram dois objetivos entrelaçados, mas, por um lado, a gente fez o desafio de transformar a disciplina num campo de pesquisa, não só para o meu doutorado, mas para pesquisas individuais, os pequenos grupos, o que resultou até num livro, que não vai dar tempo de falar dele aqui, mas um livro que as pessoas que participaram da disciplina escreveram, né? E pelo outro lado, né, sobre o que estaremos fazendo pesquisa, sobre as ações, né, envolvendo propor, teorizar o ensino de física em contextos, ensino de física interdisciplinar, né, em contextos epistemológicos e metodológicos, né, como fazer ensino, o que é ensino, como se produz os conhecimentos do ensino de física e assim por diante, né. Então, os sujeitos da pesquisa seriam as pessoas que participaram dessa disciplina, e é uma disciplina bem curiosa nesse aspecto, porque ela juntou três universidades, ela juntou a FURG, a UFAL e a Unipampa, né? A FURG é o principal grupo, onde está matriculada a disciplina, e ela tem pelo menos dois grupos visíveis dentro da disciplina. O primeiro é o grupo CF, né, que professor Valmir, professor Charles, professora Rafaele, que eu, né, e outros colegas do grupo na época, que debatemos como seria a disciplina junto com o professor Valmir, foi responsável pela disciplina, e um segundo grupo era de matriculados, né, de estudantes do programa de pós-graduação que acharam interessante a disciplina e decidiram cursá-la. Dentro do IFAL também existem dois grupos, porque dois polos distintos participaram, então dois professores da UFAL convidaram seus orientandos para participar dessa disciplina, somando, né, 5 então estudantes, dois professores, 5 estudantes, e sendo que um deles era licenciatura, os outros 4 eram mestrados. E na Unipampa, as duas professoras, né, toparam essas discussões, mas por motivos de execução não conseguiram participar de todas as etapas, acabaram participando só de um momento restrito da disciplina. Tá? Então aqui passar rapidamente, né? Vocês podem pausar o vídeo e ler se precisar, mas é só grifar que uma boa parte dos estudantes não era obrigado de nenhuma maneira a entregar as atividades, porque eles não estavam oficialmente matriculados. Todos os colegas da UFAL e da Unipampa não ganharam nenhum certificado, né? Apenas participaram porque gostariam de participar.
e uma boa parte dos alunos da própria FURG participaram como alunos especiais, ou já tinham acabado os créditos e decidiram participar, ou já até eram professores, né, da FURG, como o caso do professor Rafael e professor Charles, e não participaram justamente pela vontade de participar. O que aconteceu na disciplina? Metade do tempo. O que aconteceu na disciplina? Então, essa foi a divisão por semana, né? Agora vai vir um segundo slide. Na primeira semana, utilizamos esse tempo para habituar os colegas como é que seriam essa disciplina. E dois aspectos principais que precisaria ser habituado é que a disciplina ia ser pautada fortemente no AVA. Então, a ideia era propor uma boa parte da sua atividade num sentido online. O que seria um sentido online? Bom, utilizando essas ferramentas da web, mas não só num sentido de à distância, né? Mas no sentido de usar essas ferramentas para propor que todos pudessem falar, que todos pudessem escrever, que todos pudessem produzir os seus próprios materiais. E tentando, semanas, algumas sim, algumas poucas não, teriam um encontro síncrono. O encontro síncrono, basicamente, os colegas que estavam na FURG poderiam se reunir na sala do LEMAF para participar, que fica dentro do CEAMI, assim, para quem não conhece. E os outros colegas que por qualquer motivo não estavam presentes na cidade ou não quisessem participar se conectavam à distância, como mostrava aquela foto que eu apresentei anteriormente. Então nós separamos as disciplinas, né? A primeira eu e o professor Valmiro cuidamos no intuito de quebrar o gelo. Então a ideia era trabalhar com modelagem geomecânica com vídeos simuladores. Nós propusemos vídeos simuladores no Moodle, convidamos colegas a fazer perguntas, levamos para encontros síncronos, conversamos sobre isso e passamos a bola adiante, né? O segundo grupo fez um trabalho muito interessante envolvendo o desafio de tirar fotos de fenômenos no dia a dia que sejam relacionados com a termodinâmica. E a terceiro grupo é o meu recorte de pesquisa, então foi feito em especial pelos professores Edilson, que atualmente é doutorando do programa, e o professor César, que na época era doutorando do programa, hoje não é mais, que propuseram a ideia de como resolver um problema que o professor Edilson tinha. Ele trabalha com circuitos nas escolas e ele precisa de pilhas, né, para usar esse circuito, só que foi bem num período que o Estado não estava pagando devidamente, né, os seus professores. Quando pagava parcelado, né? Bom, é bem recente essa história. E eles trouxeram esse problema, né, para dentro da sala e gerou uma discussão muito interessante de como resolver outras possibilidades, o que é o circuito, pode ser simulador, pode não ser, o que é a aula à distância, aula presencial. Então é uma das aulas que, por ter diversos assuntos diferentes, a gente optou, eu e o orientador, para ser o nosso recorte, né, da pesquisa. Outras atividades que ainda aconteceram foi o cordel no ensino de física, que os colegas da UFAL foram responsáveis, que nos convidaram a fazer a arte do cordel, né, na forma de recitar ou só de escrever, envolvendo temas da física, né. Física no trânsito foi a proposta das colegas da Unipampa, né. Tivemos uma última aula de sistematização da disciplina e, por último, uma tentativa, né, de deixar uma proposta pós o final do encontro, que acabou não vingando. Não deu muito certo, mas foi uma tentativa, com a disciplina já acabando, né? Bom, o tempo está acabando, então a minha disciplina é basicamente, a minha tese é basicamente dividida nessa estrutura. Então, constituir a ferramenta de análise, constituir o campo empírico, né? E fazendo esse meio campo aqui, a pesquisa, a formação e a teoria histórico-cultural da atividade, fazer a análise da disciplina, né? Então aqui eu fiz uma revisão do tema, como mostrava na imagem anterior, para tentar identificar como esse tipo de análise, esse tipo de pesquisa era feito na comunidade de educação em ciências. Aí está descrito, se quiser conversar eu descrevo melhor o assunto em outro momento. Aqui são algumas emergências do que apareceu, mas ainda precisa explorar um pouco melhor essa parte da tese. Após a qualificação,
né? Essas foram algumas questões que surgiram e rapidamente, né, eu vou indicar pelo ponto, né, só quais serão meus próximos passos, mas eu convido, né, os colegas que se sentirem interessados ou envolvidos com esse tema de pesquisa, uma disciplina da pós-graduação, ou com essa ferramenta, teoria da atividade, história cultural, né, baseada em Vygotsky, para, por favor, me procurar, que aí eu posso conversar um pouco melhor sobre o assunto, né? Tô só passando então por algumas imagens para terem a chance de pausar. Então, meus próximos passos, né? Eu estou explorando possibilidades de análise, na verdade, criando uma amálgama, no sentido de, a partir dessas ideias bem aceitas dentro da teoria da atividade, constituir uma ferramenta que se aplique bem ao meu campo empírico e às minhas necessidades, né? Então, estou explorando uma ideia de microgenética que vai abarcar, né, uma análise que busca contradições dentro da disciplina, uma análise dentro das relações, na verdade, né, que acontecem na disciplina, das interações, uma análise que busca justamente as contradições, uma análise que busca identificar como o discurso que começa no encontro presencial, que passa por um vídeo pré-gravado, que vai para os fóruns, que volta para o outro encontro presencial, então como esse discurso se desenvolve dentro, quando a gente se tem esses múltiplos meios de comunicação, né? E uma análise também que busca como o objeto, nosso objeto de estudo, né, no caso o ensino de física, é representado e se transforma ao longo dos passos da disciplina. Estou constituindo um glossário sobre os termos principais da teoria da atividade, porque é uma teoria bem rica, né, e bem antiga, e às vezes é difícil traçar toda essa base de uma maneira simplificada, então eu já estou tentando fazer esse movimento de construir um glossário para melhor facilitar a explicação da disciplina. Estou me baseando na teoria de Wells, que é um linguista que explora muito a teoria da atividade, história cultural da atividade, para fazer a sua proposta, né? E assim que iniciar a análise, né, eu coloco que vou montar o carro em movimento justamente pois vai ser a metodologia, a primeira aplicação vai ser justamente agora na tese. Provavelmente ela vai precisar de ajustes, provavelmente vai dar alguns detalhes errados, mas é um desafio, né? É um risco que a gente está correndo para fazer essas adaptações finas da metodologia e do campo empírico que a gente está analisando. Tá? Então, dito isso, esse é o meu contato. Passei um pouquinho do tempo, mas quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, sinta-se à vontade de me procurar. Grande abraço.